Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. É uma sexta-feira, emenda de feriado aqui em São Paulo. Eu tenho o prazer de receber aqui... Ai, gente, quanto tempo, hein? Afonso Samira, Moreira que saudade, Júnior. você tá linda, tá jovem, Você tá brilhando. maravilhoso. Quanto tempo que a gente não se via, né? Mas a gente não perde contato. Isso Quem é o é mais vivo importante. aparece. Aparece, né? Afonso, gente, ele é médium, orador, escritor espírita. Tô lendo aqui que ele é um paulistano do Bom Retiro. Isso. Bem do Bom centro, Retiro né? dos tempos que ainda era da comunidade judaica. Hoje o Hoje panorama tá misturado, mudou bastante. Mudou bastante. Hoje é mais coreano, inclusive, Eles né? estão dominando. É o lugar. verdade. Aliás, um povo trabalhador. Maravilhoso. Já estiveram aqui no programa falando, né, de vários eventos na região. Estão fazendo bem para o Bom Retiro também. Muitos protestantes, Muitos inclusive. protestantes também e outras nacionalidades por lá também. O Afonso, gente, além de médium, orador, escritor, ele é autor de obras paradidáticas e dos romances Alma de Mulher em Corpo de Homem e Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo. Frei Galvão, livro que eu tenho aqui, ó. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube vai poder ver. A gente vai falar um pouquinho desse livro também. Ele me falou que é fã de Frei Galvão. Ah, meu Deus, de muita carteirinha. coisa. De carteirinha. Ele fundou o Grupo Espírita de Assistência Mediúnica em Santana, né? Zona Norte de São Paulo, e é membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência e do Grupo Espíritas na Política. Quanta coisa, né? Esse é o nosso retrato 3x4. Esse é o nosso retrato. E falar dessa frente interreligiosa, semana passada tivemos o Dia da Religião e o Dia do Combate à Intolerância Religiosa, né? É verdade. E ainda ontem, na Catedral Metropolitana da Sé, a convite do cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer, nós estivemos lá, nós e representantes, líderes religiosos, na missa de confraternização, de celebração do aniversário da cidade de São Paulo, com a presença do prefeito, com a presença do nosso ilustre governador, autoridades civis e militares, num momento interreligioso, Samira, muito bonito e muito significativo, porque São Paulo é o caldeirão dessa etnia. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. É isso mesmo. É judeu, é coreano, é americano, é francês. Todas as religiões se encontram aqui libaneses, por causa dessas... Libaneses também. Sírios. Por causa dessa miscigenação, Verdade. né? São muitos imigrantes aqui no nosso país que trouxeram também outras religiões para cá, né? E trouxeram e são militantes. São. E continuam com as suas tradições. Verdade. Isso é muito bom para nós, porque nós que somos brasileiros, nós aprendemos a respeitar o culto do outro. E o outro também nos respeita. E assim nós damos as mãos, porque Deus é um só. E Deus é para todos. Os caminhos que levam a Deus, como os caminhos que levam para o Bom Retiro, para qualquer outro bairro da cidade de São Paulo, são diferentes. Mas eles acabam convergindo na mesma direção. Uns caminhos são mais longos, outros são mais curtos, outros são mais tortuosos, outros são mais facilitam mais. Mas, enfim, as religiões são os caminhos que nos aproximam, que nos levam a Deus e precisam ser respeitadas. É isso mesmo. E quando não respeita, a gente vem a público para falar. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. E você pode nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial, pelo nosso aplicativo e pelo nosso site. Tem o acesso fácil. No YouTube, estamos ao vivo. Pode mandar mensagem que depois eu encaminho para o Afonso poder responder para vocês também. Por favor, né? O tema hoje é psicografia. É um tema que eu falo pouco aqui no programa, viu? Devia não falar sei mais. Por quê? Porque é tão interessante quem não tem curiosidades a respeito. E a gente vai falar também do livro Frei Galvão, que tem também psicografia, né? Tem uma parte psicográfica. Antes de mais nada, até para que a gente não perca o fio da meada, o que eu entendo por psicografia? Isso é muito importante. Psicografia, para se falar de psicografia, nós temos que falar antes de espiritualidade. E para falar de espiritualidade, nós temos que falar de espírito. E para falar de espírito, nós temos que falar de Deus.
Deus criou os espíritos, que é a inteligência que povoa o universo. Não só a Terra, mas todos os outros planetas, outras galáxias. Deus espalhou essa semente de luz por todo o universo. O espírito é eterno. O espírito tem um começo, mas ele não tem fim, porque Deus nos criou como espíritos para a eternidade, a sua imagem e semelhança. Quando nós estamos aqui, a Samira, uma linda moça, elegante, jovem, bem disposta, nós estamos olhando para o corpo dela. O corpo que Deus lhe permitiu ocupar por empréstimo nesta encarnação. Porém, nós podemos olhar bem nos olhos dela, e os poetas do Oriente Antigo diziam que os olhos são o espelho da alma. Olhando nos olhos, nos nossos olhos, nós enxergamos que há um brilho diferente que se oculta por trás do nosso corpo, que é a energia do Espírito Eterno. Perdemos o corpo. Chega a hora que o Afonso vai ter que voltar pela idade, por algum outro acontecimento que me escapa nesse instante, e nem quero saber, não tenho pressa de voltar, estou tão bem aqui por enquanto, mas chega o momento de retornar ao mundo espiritual. Então eu passo a ser um habitante do mundo espiritual. Eu vou para onde as minhas aquisições morais me permitirem. Ok. Se eu for rico, que não é o meu caso, espiritualmente, um missionário que eu não sou, se eu fosse, eu iria para um mundo de luz, um mundo muito melhor. Mas geralmente o que acontece com todos nós, criaturas assim mornas, às vezes a gente é bonzinho, às vezes a gente é ruinzinho, às vezes a gente não é nada. Temos altos e baixos. Altos e baixos. Vamos para uma colônia, ou no caso daqueles que perderam a oportunidade de fazer o bem, vão ficar perambulando aí pelos lugares que frequentaram quando ainda eram encarnados. Então o espírito eterno perdeu o corpo físico por causa que já a vitalidade se esgotou, falência dos órgãos, mas o espírito eterno se desliga desta veste que não lhe serve mais, que não tem utilidade, como a gente se desfaz do paletó que já está gasto para poder adquirir outro. E o Espírito Eterno vai habitar o mundo espiritual, preparar-se para uma nova encarnação. Mas de repente o Afonso está lá no mundo espiritual. Que saudade da Samira! Queria mandar um recado para ela. Ela frequenta um centro espírita, ela vai com todo respeito, carinho, respeitando a devoção dos outros. De repente chega uma mensagem para ela, psicografada por um médium que está ali atento, ele está como se fosse um instrumento dos espíritos, e este espírito que quer se comunicar, que tem uma mensagem para dar, seja uma mensagem de saudade, de esclarecimento, de alerta, muitas vezes, puxão de orelha, o espírito vai escrever a mensagem para a Samira, que vai recebê-la, vai ver a assinatura e vai provavelmente dizer, mas é o cara mesmo, o jeitão dele escrever. Mas o jeito de escrever é do espírito? Quase sempre é. A letra é tua? A letra, veja. É do médium. Às vezes, por exemplo, eu recebi uma mensagem, nós estamos nesse trabalho de psicografia há quase 30 anos. Há quase 30 anos, Samira. E eu nunca me preocupei, honestamente, em receber mensagens dos entes queridos. Por quê? Eu explico para você. Não se trata de falta de amor aos entes queridos. Mas eu sei que os meus entes queridos, que na Terra foram pessoas boas, pessoas de coração, pessoas que fizeram tudo pela família e pelos amigos, aonde eles estão no mundo espiritual? Lugar ótimo! Eu não preciso de carta para saber que a minha querida bisavó, que deu a vida pela família, pelos netos e pelos bisnetos, ela está ótima no mundo, está jovem, está renovada, e às vezes no mundo dos sonhos, em estado de emancipação da alma, eu vejo a minha bisavó jovem, rejuvenescida, tão moça quanto você está aqui agora conosco. Então, nós sabemos que aquele nosso parente, que eventualmente foi alcoólatra, que causou muito prejuízo à família, de sabores, encrenqueiro, e às vezes ia na delegacia, aquela coisa toda, como ele está no mundo espiritual? Está mal. Eu não preciso de carta dele dizendo, Afonso, meu querido, estou ruim aqui, eu já sei. Porque nós sabemos, pelo Espiritismo de Allan Kardec, que nós recebemos a vida espiritual de acordo com os nossos merecimentos nesta encarnação. Então, quem foi bom na Terra, está bem no mundo espiritual.
Quem foi ruinzinho na terra está numa pior lá no mundo espiritual. Quem foi perverso, cometeu crime, está nas trevas, está no umbral. Então não há necessidade de mensagem. Essas mensagens... Mas há uma curiosidade em receber mensagens, né? É uma curiosidade. Eu vejo que nós temos que, como você disse muito bem, Samira, canalizar essa curiosidade para o que é útil e produtivo para nós. Eu costumo dizer assim, é muito bonito, você pega um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, que me orientou no trabalho do Centro Espírita, na psicografia, na mediunidade, devemos muito a ele. Você pega um livro dele, Samira, você abre e lê uma linda mensagem do Espírito Emmanuel. Faz bem. Uma mensagem que chega naquela hora que você está preocupada, aborrecida. Aquela mensagem faz bem. É como se fosse água para quem está sedento, para quem está no deserto e tem um alívio. Então é muito bom os livros psicografados, mensagens, espírito, tantos outros espíritos. Eu destaco o Espírito Emmanuel, o Espírito Dr. André Luiz e outros espíritos. Agora, Samira, nada toca o coração com mais profundidade do que você está, isto na minha opinião, do que você está numa sessão espírita de psicografia e de repente você recebe uma mensagem, Samira. Você recebe o papel na sua mão. Samira, continue, persevere no seu trabalho de divulgação do bem. Estás bem acompanhada. Sabemos que vez por outra lhe faltam forças e que o desafio é muito grande, que as forças oponentes estão presentes. Mas lembre-se sempre disso. Nunca lhe faltará a boa companhia, a força de Deus, que Deus nos permite intervir a vosso favor pelo vosso merecimento e pela tua ação no bem. Estamos juntos. Você pega e assina a mensagem. Um amigo espiritual. Meu Deus, quando você recebe uma mensagem dessa, que diz a respeito do que você está passando naquele instante, e que lhe dá assim, que lhe carrega a pilha, me permite essa expressão, que a juventude gosta tanto, aquilo tem uma força muito grande. Então a psicografia, que nós trabalhamos há 30 anos, orientada pelo Chico, é justamente mais voltada no sentido de levar as pessoas que frequentam a casa espírita palavras de ânimo, esclarecimento, sustentação, espiritualidade, correção de rota, iluminação do caminho. Vez por outra, chega uma mensagem de um parente. Eu mesmo fiquei emocionadíssimo. Na última sessão espírita da qual participei, uma senhora veio com papel, essa letra é sua? Eu disse, a letra é minha. Ela disse, mas aqui como é que o senhor sabe que a minha tia, não sei, começou uma conversa, quem lhe contou tudo isso? Eu disse, ninguém me contou, não sei quem é, estou conhecendo a senhora agora, isso foi um espírito que esteve aqui pelo seu mérito. E está aí a mensagem, nada mais posso lhe dizer, porque não sei. E isso é tão maravilhoso, né? Porque eles querem se comunicar. E muitas vezes querem simplesmente trazer uma mensagem. Mas de que forma o médium se prepara para isso? Eu acho que isso também é uma coisa importante, Samira, porque simplesmente não é algo que eu posso simplesmente ouvir e escrever. Você está inspiradíssima. Está inspiradíssima. É bom a gente falar nisso. Tem formação para isso? Existe uma mediunidade específica para isso? Tem formação. Você vai ter que voltar aqui, porque o tempo é curto. A formação começa no berço. Veja, você não está diante de nenhum santo, de nenhum missionário. Mas você está diante de alguém que, como você, foge da bebida alcoólica, foge do tabaco, do cigarro, do charuto, foge de falar, morde a língua quando vai falar mal de alguém. Viu? Vai dormir cedo, acorda com o sol, faz a oração antes das 6 da manhã. Ou seja, a mediunidade exige o médium. Agora, o médium, ele precisa ter preparo. No Espiritismo com Allan Kardec, você sabe onde eu me encontro, existem os cursos, o curso preparatório, o curso básico de Espiritismo, o curso Aprendiz do Evangelho e, finalmente, o curso de mediunidade, que é educação mediúnica. E depois o curso para a pessoa se habilitar para poder falar em público, quando for chamado, para não fazer papelão, para saber falar. Então, a formação do médium, ela existe, essa formação pedagógica, como eu relatei. Agora, ela exige do médium o quê? O abandono dos vícios, deixar de lado a vida mundana. Eu escutei um dia, Dona Gessia, a senhora está me ouvindo aqui, eu estou com a Samira aqui, ela está no mundo espiritual. Ela chegou, Afonso,
você é médio, está indo muito bem, estudou tudo, decorou tudo. Só que agora não pode mais beber. Eu digo, mas, dona Gessi, meus amigos são italianos e sexta-feira a gente vai na massa, na pizza. Só um pouquinho, assim, nem um pouquinho. Eu digo, mas só para acompanhar, nem para acompanhar. Você precisa escolher entre a mediunidade, que exige da sua parte a integridade, não só moral como física, que é a parte moral, mas tem a parte física. Não adianta o sujeito ser um santo e encher a cara. Como é que fica? Fica em desacordo com o comportamento assumido. Então, a partir daquela época, só 40 anos atrás, eu falei assim, eu já era médio desde criança, e disse, bom, se é para valer, vai ser para valer. Foi como se eu desafiasse os espíritos, porque todo mundo tem aquele pé aqui, aquele pé ali. E realmente eu assumi esse compromisso, mudei o meu comportamento. Fiquei muito triste, porque já aborrecido, não podia Tirou fazer. o vinho da massa. Tirei o vinho da massa, a champanhe de fim de ano. Tudo isso foi por ralo, né? Foi por ralo. Mas a mediunidade... Mas não foi um problema. Não, a mediunidade, ela, a partir do momento que você vai fazendo bem, assume um trabalho voluntário, que não é só ser médium, que a pessoa quer ser médium, para aparecer aqui no programa da Samira, olha, eu sou médium, eu psicografo, e não é nada disso. Ser médium é ser médium da caridade, o Chico dizia. É fazer o bem sem olhar a quem. No centro espírita, querida, lavamos o banheiro também, preparamos a comida para aqueles que têm necessidade. Todos fazem a sua parte, damos né? o passe em pessoa que às vezes não tem o perfume que a gente usa, a limpeza que a gente tem. A gente convive com a necessidade, e quanto mais você vai avançando no bem, mais fácil fica o canal mediúnico. Entendi. Esse Ele é o vai segredo. se abrindo, né? Ele vai se abrindo cada vez mais. E me diz uma coisa, onde entra a psicografia no livro de Frei Galvão? Meu Aqui Deus. fala de outras encarnações de Frei Galvão? Fala sim. Que lindo, hein? Fala sim. Por que você é tão fã dele? Me conta. Bom, primeiro a proximidade, porque nós fundamos um centro espírita há 30 anos na zona norte da cidade de São Paulo, que está muito próximo do convento, do Mosteiro da Luz. Mosteiro da Luz, que foi inaugurado em 1774 por Frei Galvão. Frei Galvão, que viveu entre 1731 e desencarnou em 1822, depois da independência do Brasil. Frei Galvão, ele sempre me causou muita admiração, porque foi um espírito que se fez presente em algumas das nossas reuniões. Eu não estou dizendo de forma alguma, não faço essa afirmação, que fui médium de Frei Galvão. Não, nada disso. Okay. Mas a presença do espírito já diz alguma coisa, não é? Eu não tenho procuração sua, mas a nossa amizade, eu sou amigo da Samir, já diz alguma coisa. E Frei Galvão, um homem vigoroso, forte, quase 1,80 m, 1,82 m de altura, vigoroso, ele deixou de lado a vida particular, tudo que é o casamento, o namoro, a bebida, a festa, a folia, para se entregar à devoção franciscana. E ele abraçou isso com tanto amor, com tanto carinho, que ele sempre dizia, eu sou apaixonado, ele dizia, eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Nossa Senhora, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, sincretizada no catolicismo. E ele era um homem tão bom, tão à frente do seu tempo, que ele era contra a escravidão. Quando começou a construir o Mosteiro da Luz, um prédio enorme, ele pediu ajuda, porque o que ele tinha? A igreja não tinha nada, tinha só os braços ali que estavam à disposição. E aqueles homens ricos disseram assim, olha, Frei Galvão, nós vamos lhe presentear com um material de obra e vamos te presentear com escravos. Ele disse, o material para a obra eu aceito, os escravos eu não quero. E aí ficou aquele mal-estar, e os donos, os que queriam ajudar, os homens ricos de São Paulo, ficaram assim melindrados. E ele percebeu que não podia deixar essa brecha porque ele precisava de ajuda. Ele disse, bem, se querem tanto que os escravos trabalhem no mosteiro para construí-lo, que venham, mas eu os receberei como amigos, como empréstimo. Terminado o trabalho, voltam para os seus proprietários. E o que ele fazia? Ele almoçava, jantava, tomava café com os escravos.
tirava o hábito, a toga, ia trabalhar ali fazendo massa, levantando parede, e virou assim um ídolo dos escravos, porque não acreditavam que ele era um homem branco, religioso e importante, e que estava do lado deles como um companheiro de trabalho. E muita gente não sabe dessa história. Ah, leia o livro. Agora tem. Agora tem. Quem quiser adquirir o livro, é direto com a Editora Aliança? Isso, pode que ser. Legal. Pode consultar. Frei Galvão, os sonhos de Frei Galvão. Os sonhos e o destino. Os sonhos e o destino de um Frei Galvão. santo. Isso. Romance de Afonso Moreira Júnior. Procura aí na Amazon que você já localiza. Fácil. Com certeza. E quem, já vou passar o Instagram dele para que você siga também, lá tem todas as informações. E outra coisa, quem quiser participar de uma sessão de psicografia... Posso convidar? Por favor. Bom, vou fazer o convite aqui que agora. Que é o Jean mesmo, viu, Jean? Isso, é o Jean. Jean. Ele vai explicar. Nosso diretor técnico aqui é o Jean. É o nosso Jean aqui. Isso, aqui Olha tá aí. diferente. Isso. Pois é. Então fica aqui o nosso convite. Nós trabalhamos há 30 anos, na última quarta-feira do mês, calendário fixo. Há 30 anos, na última quarta-feira do mês, às 8 horas da noite, nós iniciamos a sessão pública de psicografia. A casa, o Grupo Espírita Jean, abre as portas às 6h30 da tarde para acolher a todos com aquele lanche comunitário. Você traz um salgadinho, traz um doce, qualquer. A gente divide tudo comunitariamente. Abre a casa às 6h30 da tarde. Não precisa trazer nada, traga o que quiser. Eu digo em relação porque eu quero receber a mensagem de um parente. O telefone toca de lá para cá. Nós não podemos garantir o recebimento de nenhuma mensagem de nenhum parente. Tem que ir lá participar da reunião. A reunião é inteiramente gratuita, como tudo é gratuito no Espiritismo. Nós estamos na Rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru. Rua Força Pública 24, ao lado da estação do metrô Carandiru. Fácil acesso, e quem desejar nesse dia levar 1 quilo de alimento, uma roupinha velha que não usa mais, nós vamos canalizar para os moradores em situação de rua que estão chegando em São Paulo. Samira, que triste, mais de 60 mil. Está cada vez maior. Então a gente faz. Essa população. Convite está feito aí. Última quarta-feira do mês, por sinal. Quarta que vem tem, não é? 31 de janeiro. Pois é. Quarta-feira que vem, então, tem uma sessão a partir das 6h30 da tarde, portas abertas. Basta comparecer. Rua Força Pública, número 24, metrô Carandiru. É bem pertinho, né? Ao lado. Ao ladinho mesmo do metrô Ao Carandiru. lado. Bem fácil o acesso. Então, olha que oportunidade. E cada mensagem que chega é uma mensagem pra gente também, né? Cada mensagem que chega, Samira, o Chico, posso contar? Pode. O Chico pegava todas as mensagens, pegava todas as mensagens que ele recebia e lia uma por uma publicamente. Era uma alegria, porque todo mundo ficava... Só que o Chico ia até às 4h30 da manhã. E nós não, as coisas mudaram. Então, a verdade, Chico fez com que a psicografia ficasse conhecida no nosso país, né? E ninguém melhor do que ele para demonstrar a necessidade do valor moral. Ele foi um homem, não existe mais de um Chico no mundo, né, na vida. Ele foi um homem que abriu mão de tudo para se dedicar ao serviço do próximo. Por isso que ele recebeu tanta coisa, tantos livros. E eu tenho certeza que você aí do outro lado gosta do assunto psicografia, gosta de romances psicografados que acabaram, né? Os romances acabaram deixando a literatura espírita tão conhecida. Eu estava em casa assistindo uma entrevista, Revival. Revival. A Zíbia Gasparetto aqui dando uma entrevista para você. Várias vezes ela passou pelo Mundial e a gente vai ficando por aqui, gente, mas o Instagram, o YouTube e o Facebook do Afonso é Afonso Moreira JR. É só isso. Não tem erro. Não tem segredo. Afonso Moreira JR e o Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, Jean, aqui em São Paulo, no metrô Carandiru, Rua Força Pública, número 24, quarta que vem, dia 31, a partir de 6h30 da tarde, tem portas abertas para todo mundo poder se informar. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui, lembrando que ontem estreou Nosso Lar 2, falando de Chico Xavier. Bem lembrado. Gente, daqui a pouco eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você, mas às 7 horas da manhã. Um grande beijo, até lá.